Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse nosso quinto encontro do módulo de ética. E que bom que você voltou, porque eu sei que o nosso encontro passado foi meio pesado, né? Nós estávamos falando sobre uma série de problemas que a ética pensada na forma do ethos do fazer, que a ética apequenada, uma pequena ética, não consegue resolver. Problemas que revelam que esse ethos do fazer ele fracassou na tarefa de regular a nossa convivência. Portanto, pessoal, o que a gente vai fazer nesse encontro? A gente vai procurar uma luz no final do túnel. Vamos procurar um conceito daquilo que eu vou chamar de um novo ethos. Vamos em busca de um novo ethos que consiga superar esses limites do ethos do fazer e, com isso, ter sucesso na tarefa de regular a nossa convivência. Bom, para ir em busca desse novo ethos, eu vou usar uma referência que até então tinha passado de forma praticamente desapercebida. Que referência é essa? É a ideia de moral. Eu vou comparar aqui a ideia de ética com a ideia de moral, ok? Vamos lá. A palavra moral, como vocês estão vendo, ela vem do latim morus, que significa o quê? Costume ou cultura. É isso. Portanto, agir moralmente é, claro, fazer o que é certo, cumprir um dever, agir conforme valores que são válidos e reconhecidos numa determinada cultura, que são reconhecidos como válidos um certo costume. O que significa que a moral pode mesmo variar de costume para costume ou cultura para cultura, ok? Bom, mas e a palavra ética, que é propriamente o que nos interessa aqui? E a ética? Vejam que a ética não vem do latim, ela vem do grego, do grego. E eu trouxe aqui em grego só para vocês repararem, olhando aí para o slide, como é possível escrever em grego a palavra ética de duas formas diferentes, ok? Então, quando eu translitero, né, tiro do alfabeto grego original para o nosso alfabeto, o que eu tenho ali é num primeiro momento, ethos. Vocês estão vendo, né, a palavra ethos, ela tem esse som aberto e curto, ethos. Bom, o que significa ethos, pessoal? Significa costume. Por isso que até certo ponto, moral e ética são expressões sinonímicas. Então, às vezes, quando vocês ouvirem ou lerem algo sobre ética, onde se atribui um sentido muito próximo da moral, ou vice-versa, é porque o autor está usando exatamente um sentido, digamos assim, mais corrente da palavra ética, que deriva do ethos, que significa costume, tá? Muito próximo da moral. Agora, quando eu vou para outra forma de escrever a palavra ética em grego, eu tenho um ethos. Ethos. O som é assim fechado e mais longo. Ethos é uma utilização grega da palavra que está mais ligada, digamos assim, a um período clássico. Já o ethos, mais ligado ao período arcaico, ao grego arcaico. Então, o ethos significa o quê, pessoal? Significa morada. Morada. Vejam que interessante. Morada se falando de pessoas, às vezes se falando de animais, significa covil habitual. Mas é isso. Ethos é morada. Ora, o que eu vou propor a vocês nessa busca de um novo ethos? Vejam, eu vou propor a gente retirar a ética da chave do ethos,
e colocar a ética na chave do ethos, ou seja, ética como morada. E por que eu vou propor isso a vocês? Porque o que é a morada? O que é a morada? A morada é o lugar que nós vivemos. Portanto, a ética remete a uma experiência vivencial. Mas não é só isso. A morada é também um lugar onde nós convivemos. Onde nós convivemos. Ou seja, remete a uma questão convivencial. Ora, o que é a convivência? Convivência é viver com. Mas viver com quem? Pois bem, a resposta a essa pergunta nos remete diretamente ao coração deste novo ethos ou ao coração da ética na maneira que eu quero propor a vocês. A ética pode ser entendida e definida. Vejam, eu agora vou propor a vocês uma definição de ética, coisa que, se vocês repararem bem, eu não fiz até o presente momento. Em todos os nossos encontros anteriores, eu não propus uma definição, mas agora vou fazê-lo. Tá? E qual é essa definição de ética que eu quero propor a vocês? Ética significa consideração pelo outro. Ética é consideração pelo outro. Notem que é razoavelmente diferente daquelas concepções anteriores que nós vimos lá no início, no nosso primeiro encontro, da ética das virtudes, da ética dos deveres ou da ética utilitária. Eu proponho a vocês uma definição simples assim, mas ao mesmo tempo profunda assim. O que é ética? É consideração pelo outro. Porque a ética é a representação, é a metáfora da morada, o espaço onde nós vivemos e convivemos. E vivemos com. Portanto, a ética nos remete a este lugar da outricidade, do outro. E para isso, vocês sabem o que é preciso? Veja se vocês vão se recordar disso aqui, olha. É preciso o logos. Lembram? A ética é da ordem do humano. É preciso o logos. É preciso saber do outro na sua identidade. É preciso agir com ele com vigor. É preciso conhecer o outro. Mas notem bem, o logos é condição necessária, porém não suficiente, porque mais do que o logos, e eu arriscaria até dizer, antes mesmo do logos, é preciso o patos. É preciso o patos. Lembram patos que é da ordem da afetação? Porque não basta saber do outro na sua identidade, é preciso saber do outro na sua diferença. Não basta agir com o outro com vigor, é preciso agir com o outro com ternura. E não basta conhecer o outro, é preciso amar o outro. E aí é importante esclarecer desde já, né? Óbvio que eu não estou falando de amor romântico quando eu digo que é preciso amar o outro, não é isso. Eu estou falando no amor que vocês podem entender como amor fraternidade, amor solidariedade, amor ágape, ou simplesmente o amor daquela criança que diz eu amo brincar. Quando ela diz eu amo brincar, ela está querendo dizer o quê? Que há sempre momento para uma brincadeira, que não tem tempo ruim. Se é para brincar, tô dentro, pode me chamar. Então é esse o sentido do amor. Amor como uma disponibilidade interna. Claro, é preciso também a externa, mas começar com uma disponibilidade interna que nós criamos para o outro, para estar com o outro.
É isso. A ética exatamente nos remete para esse estar com. Notem, eu tenho certeza que todos vocês já passaram por uma situação que é bem representativa do sentido da ética que eu quero propor. Tá? Uma situação representativa, um caso exemplar. É claro que a ética não se reduz a essa situação que eu vou dizer, mas vejam se não é familiar a vocês. Uma pessoa com quem vocês têm um laço especial, uma relação especial, está vivendo um momento muito difícil. Está passando por um momento muito difícil. Está passando, digamos assim, por um sofrimento intenso. Ora, vocês se aproximam dessa pessoa para dizer o quê? Para verbalizar o quê na forma do logos. Vocês vão dizer para ela: ah, eu sei o que você está passando. Não sabe. Só quem sabe o que eu estou passando sou eu. Ou vocês vão dizer para ela: ah, não chora. Ah, me deixa chorar. Deixa pelo menos eu viver meu desespero. Ou vocês vão dizer para ela: não, eu sei que vai melhorar. Por quê? Pode ser que só piore. Ou seja, pessoal, não tem o que ser verbalizado na forma do logos. Vocês então fazem o quê? Vocês chegam para essa pessoa, se aproximam dela, vão ombreá-la, ou seja, vão estar com ela, para que ela sinta na forma do patos, na forma da afetação, que vocês estão com ela. É isso, estão com ela. Estão sentindo naquele momento o sofrimento com ela e nunca o sofrimento dela, porque sentir como ela, só ela sente, ok? Sentir como a pessoa sente, só ela mesma. Mas o fato de que só ela sinta como ela sente, não significa que nós não possamos e não devamos, numa perspectiva ética, sentir com ela. Repito, não como, mas com ela. Essa, digamos, seja uma situação exemplar, uma representação mais radical do sentido geral da ética, que é exatamente esse estar com, considerar o outro naquilo que ele tem de outro. Ou seja, considerar o outro na sua diferença, na sua singularidade, ou, como eu disse anteriormente, na sua outricidade. É saber que o outro não é apenas a projeção de mim mesmo. O outro não é a projeção daquilo que eu idealizo que ele deveria ser. O outro é o outro, com a sua história, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com as suas virtudes, com seus defeitos. É alguém que tenta produzir uma vida. Esse é o outro. E a ética nos remete para o outro exatamente como ele é. Repito, não como eu acho que ele deveria ser. Porque esta projeção de mim mesmo no outro nos levaria, sabem para quê? Para isso aí. Esse quadro que vocês estão vendo, esse Caravaggio que vocês estão vendo, é o quadro intitulado Narciso, que o Caravaggio pintou se referindo ao mito de Narciso. Vocês lembram? Narciso que olha para o seu próprio reflexo no espelho d'água e se apaixona por si mesmo. Ele diz: nossa, que lindo! Que lindo sou eu, né? E aí, bom, conforme a narrativa do mito, Narciso morre definhando, olhando para o seu próprio reflexo, ou Narciso morre mergulhando em direção ao seu reflexo e acaba se afogando no lago. Portanto, não se trata de projetar-se a si mesmo no outro. A ética, ela é da ordem da outricidade. Da outricidade. E é claro que nesse momento vocês poderiam parar e me perguntar: mas espera aí, Zé, e como é que fico eu? E o eu nessa relação ética? O eu está abandonado da ética? Bom,
Em certa medida, parece que sim, porque eu já falei que a ética ela é da ordem da outricidade. Porém, quem é o eu na relação ética? Olhem para aí, olha. Quem é o eu? Vocês já devem ter notado, né? O eu é o outro do outro. Então, o eu não fica abandonado na relação ética no momento em que ele é considerado outro pelo outro. É assim. Mas a relação ética, de fato, não se centra no eu. Ao contrário, ela combate o egocentrismo para se centrar exatamente no outro, na outricidade. Bom, esta forma de entender a ética que eu estou aqui propondo a vocês, dentro da tradição filosófica, é conhecida como ética da alteridade. E para revelar as minhas fontes, naquele momento de honestidade intelectual, para vocês terem uma ideia, a ética da alteridade ela vem sendo formulada ao longo da tradição filosófica por vários pensadores, sobretudo por uma linhagem que passa por esses três autores: Franz Rosenzweig, Martin Buber e principalmente Emmanuel Levinas. Então, são três autores que cada um, a seu modo e com ênfase num ou no outro aspecto, trabalham essa ideia da ética da alteridade. Caso você queira pesquisar mais, se aprofundar no assunto, já tem referências importantes sobre isso. Por bem, como eu disse a vocês, a consideração pelo outro, que é a ética, ela precisa do logos, ou seja, saber do outro na sua identidade, agir com ele com vigor, conhecê-lo, mas ela precisa do pathos, que é a afetação. Saber do outro na sua diferença, agir com o outro com ternura e amá-lo, produzir essa disponibilidade interna. Isso implica, óbvio, afetação. Então, essa palavra pathos, ela é, digamos assim, estratégica para a gente entender a ética da alteridade. E ela, pessoal, dá origem a duas palavras em língua portuguesa que vocês conhecem. Conhecem muito bem. A primeira, sobretudo, que palavra é essa? Simpatia. Vejam aí a simpatia. O que é isso, pessoal? Simpatia, que vem do grego pathos. Lembram? Pathos como afeto, como afetação. E esse prefixo sim significa um alinhamento. Daí que, por exemplo, sincronia significa um alinhamento do tempo. Sinfonia significa um alinhamento de vozes. A simpatia é um alinhamento de afetos. É isso. Então, a ética da alteridade implica simpatia. E agora eu vou fazer para você uma revelação bombástica. Sabe qual é? Ninguém pode ser ético, ninguém consegue ser ético sendo antipático. É isso mesmo. A antipatia é um obstáculo à ética. E por quê, pessoal? Porque a antipatia afasta o outro, cria um obstáculo que impede o contato com o outro. A antipatia, aliás, assusta o outro. Aí vocês vão me perguntar, mas peraí, Zé, você quer que eu fique pagando de simpático para todo mundo? Sim, quero. Basicamente é isso. Lógico que ser simpático não significa ser invasivo ou qualquer coisa do gênero, mas a simpatia ela é um requisito para a consideração ética, porque aproxima o outro. E a segunda palavra que vocês conhecem, embora não seja uma palavra tão usada quanto simpatia, é empatia. Empatia. Vejam que a
empatia significa uma espécie de mergulho. Se a simpatia é alinhamento dos afetos, a empatia é um mergulho, é uma imersão nesses afetos, uma imersão recíproca. Daí essa bela imagem que vocês estão vendo, né? Onde não é que eu seja o outro, nem que eu haja como o outro, mas eu consigo me colocar no lugar do outro. Isso é requisito para a ética. Então vejam, voltando aqui, olha lá, nós temos a simpatia. Simpatia, ser simpático a alguém é exatamente você ter com ela um tipo de relação, estabelecer algum nível de afeição, mas sem que isso seja uma relação profunda, tá? Então fiquem tranquilos, não é preciso ter nenhuma relação profunda com ninguém para ser simpático com a pessoa, porque a simpatia ainda está nesse nível mais superficial. Em geral, a simpatia vem quando há algo em comum, quando eu compartilho um espaço, compartilho algo, compartilho um momento, ou às vezes até quando eu compartilho ideias. Isso permite algum nível de conexão, mesmo que não seja profunda, e nessa conexão há então essa sincronia de afetos, né? Então vejam, ser simpático implica ações simples. Eu vou pegar um café e aí pergunto, vou pegar um café, você quer um cafezinho? Veja que simpatia, mas não tem nada de propriamente profundo ou especial nisso, mas de fato já produz uma aproximação. Contudo, a empatia, essa sim, já está num nível mais profundo. Aquele exemplo que eu dei da consideração ética, quando vocês se aproximam de alguém que está sofrendo e vão ombrear essa pessoa para que ela saiba que você está com ela e que por isso ela pode contar com você, isso é um exercício de empatia. Claro que a empatia não significa ser sempre realizada dessa maneira. Eu posso realizá-la de diferentes maneiras. Mas na empatia eu já estou num nível um pouco mais profundo porque eu quero me inteirar da realidade daquela pessoa. Eu quero saber qual é a perspectiva dessa pessoa, qual é o lugar de fala dessa pessoa, para aí sim compreender quais são as suas alegrias, o que lhe faz alegre, e quais são as suas tristezas, o que lhe faz triste. Inclusive, se eu precisar, tiver que questionar essa pessoa, é preciso primeiramente a empatia. Para questioná-la, eu preciso calçar os sapatos que ela calça, né? Para usar uma expressão dos americanos, né? Eu preciso calçar esses sapatos, caminhar daquela maneira para entender o que significa aquele caminhar. Então, ética é consideração pelo outro, ética é afetação pelo outro. Por isso é preciso simpatia e empatia, é preciso patos. Vejam como nesse nosso encontro nós já encontramos uma luz no final do túnel diante de todos os desafios da ética. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso, ou não pensem, simplesmente se deixem afetar por essa ideia. E a gente se encontra no próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!